E aí, era, na minha época, muito tempo, as profissões mais clássicas, né, de um certo projeto de sucesso, era o que? Medicina, direito, publicidade ainda não tava no hype, não tava, agora que tá mais, assim, né? No lugar de publicidade, a fisioterapia. Fisioterapia, a galera de engenharia. Uhum. Eu era muito ruim em matemática, eu sempre fui frita, sempre fui de humanas. E minha mãe ela é formada em filosofia, ela é do direito. Então, às vezes, tinha umas conversas meio malucas lá em casa, né? E eu sempre muito frita, muito questionadora das ideias. Lia alguns livros de filosofia, pensava, vou pra psi. Sempre muito fofoqueira, sempre gostei mais da vida dos outros do que da minha. Me interessava muito mais pela vida dos outros. Falei, vou escolher psicologia. Escolhi com 17 anos psicologia. Gente, você não sabe nem lavar a bunda direito. Irmã, Tem noção de nada. formei com aquele ideal de, eu vou salvar as pessoas. Ai, eu adoro essa utopia. Toda trabalhando no TDAH, bipolaridade, cheia remédio. dos diagnósticos e achando que ia fazer revolução na vida de coisa. E aí eu era meio nerdola e passei num concurso com 21, 22, fui trabalhar na rede de saúde pública do Rio de Janeiro, no programa de saúde da mulher, no Rio de Janeiro. Cara. No SUS. E eu era residente. E as demandas que vinham pra mim era ideação suicida, violência sexual. Só coisa leve. Só coisas leves. Mulheres em situação de uso abusivo de droga, assim, adoecimentos gravíssimos por questões, né? Que aí era a minha pesquisa mesmo, né? De como a estrutura, as relações sociais, elas produzem adoecimento psicológico na gente, né? A pobreza adoece. Sim. A ausência, a escassez, a limitação de acesso promove adoecimento. E aí essa sempre foi minha pira na época, só que aí eu adoeci. Claro. Tinha 22 anos, lidando com demandas assim Absurdas. pesadas, desafiadoras, buguei. Paralelo a isso, me envolvi com um movimento social no Rio. Então, Que é muito forte. Que é muito forte. Então, tive a oportunidade de ter uma formação política com pessoas muito sérias, que faziam, de fato, uma discussão racial muito séria. Não era a galera que ficava discutindo, branco pode ou não pode trançar cabelo. Ai, gente. Que, pelo amor de Deus, né? Eu tenho preguiça dessa... Eu imagino. Era outra vivência, era uma formação mais densa mesmo, que a gente discutia genocídio. Pô, por que a polícia mata jovens negros? O que tá por trás dessa política de genocídio? O que tá por trás desse número estarrecedor de jovens negros que não estão tendo a oportunidade de viver, de chegar aos 18 anos de idade? Então, essa era a discussão racial que eu fazia, né? Minha formação... Por que tantas mulheres pretas ficam viúvas mais do que as brancas? São abandonadas, e tudo né, com os mais, são filhos. abandonadas e tal. Que lutos são esses? Exato. Que lutos institucionais são esses? Por que a prisão é pintada de preto? Por que a maioria do sistema prisional é composto por corpo? Então, era outro rolê. Minha militância era essa. Só que era uma militância que, quando eu vivi, na época, eram com pessoas muito sérias, muito comprometidas com a causa, e que viraram alvos, né? Alvos de um certo temor político. Não à toa, eu presenciei Marielle morta na minha frente. Ela foi uma das grandes referências na minha formação política. E aí, no projeto que eu participava, que era uma ONG que eu coordenava, a Casa das Pretas, a gente eu coordenava aquele evento que ela fez, a palestra. Eu tô trazendo esse pré-ângulo só para depois a gente poder entender por que eu fui Fica à vontade. Claro. pro Big, né? Sim. Falei, porque aí a gente organizou o evento, a gente trabalhava com formação de mulheres, uma época muito interessante do empoderamento feminino. E aí, Mari fez a palestra, outras duas amigas também fizeram. Na sequência, eu falei com ela, abracei ela, botei ela dentro do carro, inclusive, que o motorista era o Anderson. Ela entrou. Na sequência, ela estava indo para casa, eu sentei com as outras meninas no Rio, na Lapa, para tomar uma breja e conversar da vida. 15 minutos depois, a gente recebe a mensagem de uma outra militante lá no Rio, dizendo que Marielle tinha vivido uma situação. A gente falou, velho, não tem porquê, não é impossível isso. A gente estava com ela 15 minutos atrás. Fomos para Estácio, para a cena do crime, de comboio, porque tá, tipo, um monte de mulher preta lá, a gente vivendo, do nada recebeu uma mensagem que a nossa referência estava, né... Enfim, tinha acontecido uma situação. Fomos, chegamos lá, já estava a situação, o carro baleado, a galera do PSOL chegando, a televisão chegando e a polícia. Aquela cena nunca saiu da minha mente. Eu falei, mano, eu não quero morrer. Eu não quero morrer, eu quero ter filho, eu quero ficar viva. Vou-me embora. Desse processo em diante, eu começar a procurar brechas, né? De existência. Eu falei, mano, eu quero viver de outra forma, eu quero conduzir minha vida de outra forma.
Só que, como todo qualquer ser humano, nada é uma receita de bolo, né? A vida não é receita de bolo. E aí eu busquei tratamento espiritual. Foi uma época que eu adoeci. Muitas militantes nessa época adoeceram. É porque, Lumena, vamos ser sincera, é muito difícil para quem não tem esse corpo preto entender esse momento de desespero e essa necessidade de querer viver. Ligado? Né? Porque se a gente não tem uma educação voltada para a realidade social, a gente não entende como esse corpo é um alvo muito fácil. Então eu Nossa, imagino o seu desespero ao olhar aquilo e falar, eu quero viver, porque sente essa perseguição de perto. e a gente acaba conduzindo nossa vida, a nossa lupa, né? Das relações a partir Dessa moldes ótica, muito, né? muito duro, muita dureza. Então era sempre um corpo muito em alerta. E aí isso foi sugando, roubando minha vitalidade, minha alegria, minha sensualidade. Então eu era um corpo pra Fechado. dentro, fechado, oprimido, porque era só dor, 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 dor. Minha rotina era pensar essas questões para solucionar problemas de outras mulheres, né? Que eram mulheres que viviam numa escassez. E aí meu trampo era em comunidade, no Rio mesmo, eu entrava em favela, era outro corre. Porque, de fato, o nosso enfrentamento ao racismo era nesse campo. Eu não discutia na internet. Eu não era da internet, eu não era de Twitter, eu não fazia debate. Fulaninho palmitou. Que palmitou? Quem quiser, pega. Eu não tinha minha discussão racial não perpassava por essas Sim. camadas aí. Porque você tava no chão Era duro, Tava na né? realidade, né? Na Era o internet é corre. tudo bonitinho lá. Você tava no pega mesmo. Eu era porque corre uma doideira. Porque, como ela falou aqui, né? As discussões na internet pode o branco usar trança ou não. Ô, É. gente. Enquanto É. ela Eu tava lá autorizo vendo tudo. Eu vendo autorizo uma tudo. pessoa como que uma morta. mulher... exatamente. Exato. E eu autorizo tudo. A minha amiga branca fala, ai, Lu, eu falei, irmã, Fica à vontade. pera aí, pô, hora dessa, não fala, vamos, pô. Quer o contato da minha transista? Eu te autorizo. Para, eu não zero, assim, eu realmente acho que a discussão racial hoje, que rola na internet, eu entendo, mas não é minha brisa. Eu falo, irmã, Entendi. quando a gente for discutir relações raciais por outra perspectiva, de botar dinheiro por exemplo, acesso à educação, política de cotas, você tem dúvida? Vamos entender o que é que tá por trás da política de cotas. E eu converso numa boa. O que está por trás do número do mapa da violência contra mulheres? Por que a maioria dessas mulheres são mulheres negras, que são vítimas de determinadas violências? Aí a gente conversa. Porque aí é o debate, de fato, do racismo estrutural, que é o que me interessa, mas que hoje eu sento para conversar com quem quer conversar. Hoje meu foco é vamos dar risada do que é possível dar risada e priorizar minha vida em torno disso, sabe, amiga? Porque a vida é muito dura, irmã.